Pois é, grande dia 13 de agosto. Eu quero aqui fazer algumas considerações sobre esse dia 13 de agosto como grande dia, mas antes que eu faça, eu quero te pedir que, se você não é inscrito ainda no nosso canal YouTube Elias Muratori, dê uma clicadinha na palavrinha inscrever-se, seja inscrito no nosso canal. Vamos fazer aumentar aí, crescer ainda mais o nosso canal, para que opiniões, caso você concorde, como essa, possam se propagar por aí. Também lembro que você deva clicar aí no sininho para receber notificações de novos vídeos. Pois é, grande dia 13 de agosto, grande sexta-feira 13. Eu já disse em vídeo anterior, tá aí na nossa playlist Literatura Crônico-Poética no nosso canal, um poema falando sobre o mês de agosto como o mês que mais gosto, afinal tenho motivos para isso, né? E a mês que alguns tratam como mês de desgosto, mas para mim e para muitos brasileiros, milhões de brasileiros, é mês de bênção, de alegria, mês de esperança. E acordamos hoje com uma boa notícia, né? Mais um pilantra sendo desmascarado, mais um pilantra que merecidamente vai para trás das grades, né, após ser desmascarado. Estou falando da prisão do bandidinho chamado Roberto Jefferson. Esse sujeito, ele sempre mexeu com os brios da gente, com o brio de muitos brasileiros, desde a época de um tal programa O Povo na TV. Você que é mais novo não vai lembrar, não vai saber do que estou falando, mas os mais de meia idade, os mais velhos, vão lembrar desse programa O Povo na TV, quando ele, como advogado, ainda bem jovem, participando do programa. Esse programa era dirigido por Hilton Franco. Hilton Franco, um grande diretor de televisão, já falecido. Se não me falha a memória, ele foi também diretor do programa Os Trapalhões, lá no início da companhia Os Trapalhões. Esse Roberto Jefferson já se aparecia lá como jovem advogado, aprontando e exibindo, contando suas vantagens. Depois disso, pelo menos que me lembre, como deputado federal, ele passou pela tropa de choque defendendo Collor contra o impeachment. O presidente Collor, ele era da linha de frente aí de defesa do Collor. E depois, um outro episódio, lembro bem, ele aparece denunciado por ser um deputado que usava arma de fogo no plenário. A denúncia é de que ele entrava armado para o plenário da Câmara. Esse assunto foi longamente debatido e explorado, e ele realmente praticava isso, além de outros parlamentares. Esse episódio obrigou a Câmara a instalar detectores de metais na entrada do plenário para impedir que esse senhor Jefferson e outros deputados também pudessem entrar armados no plenário. Pois bem, recentemente ele aí reaparece em diversas situações, em vídeos que ele mesmo grava ou em entrevistas, falando e fazendo barbaridades, como defensor ferrenho do bolsonarismo, como negacionista, se igualando aí, se juntando ao seu presidentezinho Bolsonaro, defendendo a morte de muitos, empunhando arma frente às câmeras, né, se exibindo e dizendo realmente absurdos como pessoas que devem ser mortas, que tem que matar, insinuando para a milícia
fazer isso, praticar a força com as armas que possuem. E isso, inclusive, nós vimos ele dando esta opinião para a milícia aqui de Juiz de Fora, inclusive, além de Rio de Janeiro e São Paulo, que ele não mede palavras para dizer isso. Por isso, hoje é esse grande dia, um grande dia em que esse bandido é preso e merecidamente. Para mim, e quem mais acredita que 13 também é número de sorte, é número abençoado, é um grande dia, um dia muito bom, um dia de muita esperança, porque acordamos com a notícia da prisão desse sujeito. Que, aliás, ao invés de defender a vida, né, como uma pessoa pública, como um presidente de partido, que não merecia nem esse título, mas infelizmente né, o presidente do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, ele se junta ao fascista presidente para defender a morte e não só defende para si mesmo em rodinhas pequenas, mas defende em público, ou lhe orienta, ou pelo menos tenta orientar e acaba às vezes realmente persuadindo os mais mal intencionados a fazerem isso. Então, que seja esse dia como exemplo, que seja esse dia o exemplo para aqueles que continuam negando, que continuam promovendo a morte e que continuam aí se juntando a esses fascistas como Roberto Jefferson. E lembremos que Roberto Jefferson foi preso dentro de um processo que rola no Supremo Tribunal Federal sobre as fake news. E, segundo as notícias, Alexandre de Moraes, o ministro, no ato que assinou para a sua prisão, para a prisão de Roberto Jefferson, declara que ele faz parte do grande grupo, da grande gangue que produzem e que fazem questão de reproduzir as fake news Brasil afora, fake news que já sabemos quantos males foram propagados aí por esse tipo de coisa. Então, que coloquem as barbas de molho aqueles que pensam, aqueles que defendem, aqueles que propagam a mesma coisa que esse senhor. Que coloquem a mão na consciência e deixem de propagar mentiras, a exemplo de muitos que a gente vê por aí, Brasil afora, Minas Gerais afora, Muriaé, infelizmente, nós temos muitos desses fascistinhas que insistem em bater palmas como inocentes úteis, fazendo carreatas, defendendo esse tipo de coisa, esse tipo de gente. Então, que coloquem também a barba de molho e a mão na consciência. Claro que não sou favorável à prisão por prisão, prisões por prisões. É claro que numa situação dessa, o sujeito que ameaça, que afirma que continuará ameaçando, e não só a nossa democracia, mas ameaçando vidas. E vai que um dia a coisa, a corda arrebente. Para quem já existe um inquérito aberto, um processo em andamento, uma investigação bem encaminhada, bem estruturada, porque vem sendo se dando há meses, que se faça, que se cumpra então essa prisão. Um bandido como esse e outros que tem por aí não podem ficar ilesos, não podem ameaçar uma pessoa com uma arma, eles não podem passar impunes. Aliás, precisam ser punidos e, nesse caso, então, que seja com a prisão. Esse deve ser o caminho para que eles aprendam, então, que seja respeitado os direitos universais, os direitos de ir e vir, os direitos incondicionais da pessoa. Por fim, uma prisão como a desse sujeito, Roberto Jefferson, só nos traz, além da alegria, nos traz a esperança
de que dias melhores para nós, para a população brasileira, estão por vir. Então, repito mais uma vez que sexta-feira, e sobretudo sexta-feira 13, não é dia de azar, a não ser para aqueles que pregam o mal, né, para um negacionista, para um bandido como Roberto Jefferson. E para todos aqueles que pensam como ele, talvez seja também um momento e um dia de azar. Para nós que acreditamos no bem, que acreditamos na vida, que acreditamos e queremos o bem-estar de todos incondicionalmente, este é um grande dia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, um abraço.